Boa tarde, meus queridos. Hoje é 30 de abril, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: quem olha para os ventos está sujeito a perder a fé. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Marcos 9, a partir do 14, que vai contar a história da cura de um menino endemoniado, que diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe jogado no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Então este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele ao fogo ou na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém. Essa passagem, ela nos ensina muito, né? Que tudo é possível àquele que crê. E, né, se nós sempre estivermos focados às dificuldades, aos ventos, à tempestade, a gente tende a diminuir a nossa fé, porque fato é, tudo que a gente foca expande. E aí, espiritualmente falando, quando você acreditamos em alguma coisa, nós a recebemos, né, em nosso coração. E se alguma manifestação física ela é necessária, ela virá depois que nós crermos, e não antes disso. E no mundo nós somos ensinados a crer no que nós vemos, né? Completamente o contrário. E no reino de Deus nós precisamos aprender crer primeiro e depois, no devido tempo, nós veremos a manifestação daquilo em que nós cremos. Eu acabei de sair de um culto e eu acabei de ver o pastor ele fazer a seguinte pregação. Imagine se você já soubesse que daqui 5 dias a casa que você tanto sonha, ela já estaria toda mobiliada, montada no seu nome. Se daqui a 3 dias o carro que você tanto sonha já estivesse no seu nome. Se daqui a 1 semana aquele seu projeto que você tanto sonha já tivesse concretizado. Muito provável que você não andaria pela fé, não caminharia pela fé. Por quê? Você já tem a certeza, né? Você já consegue visualizar. E aí a gente não agiria pela fé. E no mundo espiritual as coisas elas são completamente o contrário. Primeiro a gente crê, primeiro a gente acredita, né, que a fé é a certeza daquilo que não se vê, para que depois aquilo seja concretizado, né? Que é exatamente o que Jesus fala nessa passagem: tudo é possível àquele que crê. E aí você já parou para poder pensar que não há nada que Jesus e que Deus ele não possa fazer? E o quão extraordinário isso é, e o quanto isso nos deve dar confiança e motivação para nós seguirmos, porque nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, né, nessa passagem que nós acabamos de refletir, né, o homem ele pedia ajuda para Jesus para poder intervir na situação que ele passava com o filho, mas o que chama mais atenção é que no seu pedido final ele clama para Jesus, e aí no final não é nem cura o meu filho, é Jesus, então me ajuda a vencer a minha falta de fé, já que o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê, então
Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Já que tudo é possível para aquele que crê, eu creio que o meu filho ele vai ser curado, eu creio que esse espírito e essas coisas ruins que acontecem com o meu filho, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, vai ser modificado e que ele vai ser curado e que ele vai ficar bem. Mas então me ajuda a crer e a ter uma fé e uma credulidade fortificada a ponto de ver isso acontecer. E o que nós entendemos é que Jesus ele poderia simplesmente só ter ido lá, feito o milagre de libertar o menino da sua condição e falado, ó, o senhor tá curado, sua fé te curou, te salvou, e aí segue seu caminho. Mas não. Ele foi muito além. Olha o tanto que Deus e o quanto Jesus é perfeito e é cuidadoso conosco. Ele foi além. Ele diagnosticou o problema e ele diagnosticou a incredulidade do pai. E aí, com isso, né, a gente tem algo extraordinário para poder aprender. Que a fé é o grande combustível para os nossos milagres. Às vezes o nosso milagre ele ainda não se concretizou, às vezes o nosso milagre ele ainda não se realizou porque a nossa fé ela ainda não foi o suficiente. A nossa fé ela ainda não está fortalecida o suficiente. A gente acha que está com fé e não está. A gente ainda está na incredulidade, a gente ainda está precisando de conseguir ver, a gente está com dificuldade de enxergar além das vistas. Em outras situações, né, Jesus ele sinaliza, né, que toda intervenção de Deus depende da fé. Meus queridos, vamos fazer uma alusão aqui. Um avião ele não decola sem combustível, certo? Um automóvel ele não vai sair do lugar também sem combustível. Um celular ele não funciona sem bateria. A lâmpada de uma casa ela não vai acender se não tiver energia. Um fogareiro ele também não vai acender se ele tiver aquela energia ali do fogo. A mesma coisa é a nossa vida se não tiver fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue se mover em direção ao nosso milagre. A fé é o nosso combustível. E muitas vezes a gente acaba confundindo a fé com um sentimento, aquele sentimento de querer muito. Mas o fato é que a nossa fé, e a gente já refletiu aqui diversas vezes, né? Que a fé, ela é algo que deve ser alimentada dia após dia. Gente, fazendo uma comparação muito chula, tá? Mas seu celular, eu acredito que você esteja me ouvindo através do seu aparelho celular. Seu celular, eu acredito que você tem que carregar ele todos os dias, correto? Para que ele possa funcionar, para que você possa fazer as coisas que você precisa de fazer nele. Para você poder acessar nas suas redes sociais, para você me ouvir aqui todos os dias, para você fazer suas ligações, conversar com as pessoas através dos aplicativos de mensagem. Você precisa de carregar ele, correto? Você precisa de colocar ele na energia e carregar, correto? Luz da sua casa, energia da sua casa, onde que vai ligar a sua televisão, aonde que vai ter a lâmpada ali que vai ficar aí no topo do seu quarto, da sua sala. Você vai precisar de, né, todo dia tá rodando ali o relógio ali no contador aqui em Minas Gerais é da CEMIG, né, da Companhia de Energia, e no final do mês você vai fazer o pagamento ali da média do que todos os dias foi alimentado. Do carro a mesma coisa. Você faz, né, aquele abastecimento ali, e aí todos os dias que você utiliza o veículo, um pouquinho daquilo ali vai sendo gasto. A nossa fé é a mesma coisa. Nossa fé, ela precisa ser alimentada dia após dia. Eu já falei isso aqui em outros devocionais. A nossa fé, ela é treinável. Quanto mais a gente alimenta a nossa fé, quanto mais a gente treina a nossa fé, mais fortalecida ela fica. E mais fortalecida ela fica para os dias de deserto, para os dias de luta, para os dias de prova. Eu sou uma pessoa que eu corro. Então, para que eu consiga ter uma boa performance nos dias que eu vou fazer prova, eu preciso de treinar. Ultimamente, eu não tenho treinado bem. Eu tenho perrengado, tenho passado perrengue nos meus dias que eu vou fazer prova. Aí, no dia seguinte, eu tô toda doendo, eu sinto náusea na hora de fazer a prova. Por quê? Porque eu não fiz um bom treinamento. A nossa fé é a mesma coisa.
Lá em Romanos 10:17 está escrito o seguinte, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E aí todos os dias, quando você faz o devocional, você está alimentando a sua fé. Todos os dias, quando você está me ouvindo aqui, você está alimentando a sua fé. Gente, o devocional ele vai substituir a leitura que você faz na Bíblia? Não. Mas ele é uma ótima iniciação para quem nunca teve contato com a palavra do Senhor. Né? Eu falo, tanto que eu faço um convite todos os dias aqui. Poder saber mais, leia, né? Aonde que a gente está fazendo a leitura, de onde que está vindo a reflexão. A fé, ela é treinável e tem que ser algo que tem que ser feito todos os dias. E aí hoje, independente do cenário que você está vivendo, tá? Independente das oposições das quais você esteja enfrentando, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, doença, eu não sei, todo mundo tem, né, sabe aonde que o calo aperta, sabe aonde que o sapato aperta. Tenha certeza de que não há nada do que Jesus não possa fazer. E que tudo é possível àquele que crê. Ele deixou isso na Bíblia, ele deixou isso de herança para nós, ele deixou essa palavra de herança para nós. Aquela família, né, que a gente acabou de ler aqui, ela já estava há anos sendo assolada pela dificuldade que aquele menino enfrentava. E imagina, naquela época, vamos colocar de hoje. Hoje já seria uma situação difícil esse menino passar por convulsões e enrijecer o corpo. Hoje, né, com a gente já tendo, né, um avanço na medicina e já tendo acesso à informação, já é uma situação difícil para quem é acometido por essa condição. Imagina na época, que qualquer condição de saúde era colocado como a pessoa ela está endemoniada, a pessoa ela é impura, a pessoa ela não pode ser tocada, a pessoa ela era completamente excluída da sociedade. Além da pessoa ela estar sofrendo, né, com aquela dor física, com aquela condição física no corpo dela, ela ainda era estigmatizada, estereotipada e excluída da sociedade. Imagina! Aquela família ela já estava sendo assolada pela dificuldade, né, por essa dificuldade há muitos anos. E aí talvez você esteja sofrendo alguma dificuldade há muitos anos. Talvez você, né, esteja carregando aí uma condição há muitos anos, esteja com dores guardadas lá no fundo da sua alma há muitos anos. E só você sabe o peso que você tem carregado e o peso que isso tem lhe causado. Então, no dia de hoje, decida confiar em Jesus e se entregar totalmente a Ele. Decida trazer uma mudança no seu cenário de vida. Decida entregar essas dores, esse peso. E creia, porque tudo é possível àquele que crê. Ele deixou isso pra gente. E se tiver difícil de crer, clame a Ele, peça a Ele como aquele pai pediu para Ele. Senhor, eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade, aumente a minha fé, me coloque então em situações onde eu vou conseguir forjar a minha fé e onde eu vou conseguir aumentar a minha fé. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco e hoje se encontram na eternidade. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Sejam elas positivas e negativas. Pai, no dia de hoje nós te pedimos, aumente a nossa fé, Pai, nos ajude a vencer a nossa incredulidade, Pai. Pai, forja a nossa fé, Pai. Pai, nos ajude a caminhar em teus caminhos, nos ajude a seguir os teus caminhos, nos ajude a seguir os caminhos que são
de cumprimento aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, nos esvazie de nós mesmos e nos enche de Ti. Nos ajude cada dia mais a vencer a nossa incredulidade, Pai. Pai, nos alivie, Pai. Pai, dai calmaria no nosso coração, Pai. Alivie de toda a ansiedade, Pai. Alivie de toda a pressa, de toda a angústia. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, que o Teu tempo, Ele é o bom, Ele é o perfeito, Ele é o agradável. Dai-nos entendimento, dai-nos mansidão de que os Teus planos e os Seus sonhos para as nossas vidas são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um dia muito abençoado, muito extraordinário. Que seja a terça-feira mais extraordinária da vida de vocês até então. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. E a gente se encontra amanhã.